volta aqui com vocês para a nossa terceira e última parte da nossa aula de hoje de lógica de programação. Vinha eu falando para vocês justamente sobre o if. A gente viu que o if, ele dá aquele caminho, ele entrega um caminho a ser, após uma condição, ele entrega um caminho a ser percorrido pelo computador naquele algoritmo, mas ele não é tão eficiente assim em certas condições. A gente viu dois exemplos. No primeiro, demonstrando que aquele if ia ser percorrido até mesmo em área de código que não precisava mais, mas vimos também em um segundo exemplo que ele era perfeito para aquele caso. Qual é a melhor decisão? Quando eu devo utilizar o if else, quando eu devo utilizar algo como um operador ternário, quando eu devo utilizar uma outra estratégia? Isso depende de você, da sua visão. Quando você, desenvolvedor, perceber que aquele código trabalha melhor, ele é mais bem entendido, o computador até demonstra isso na questão de uso de máquina, ele utiliza menos processamento, você siga aquele caminho. Uma regra que a gente ainda não está percebendo, a gente não está olhando, porque os nossos códigos são tão pequenininhos, são algoritmos tão simples que a gente não está prestando atenção nisso. Mas em tempo de execução, vocês percebam que todo programa que a gente faz, quando eu executo ele, mostra lá embaixo a última frase que é mostrada dentro daquele nosso telinha preta, ele mostra o tempo de execução, quanto tempo foi gasto. Aquilo dali já é um indicativo de quanto tempo o nosso computador demorou para fazer aquilo. Ele não é tão bom assim, olhar só a questão do tempo, porque depende de quanto tempo você levou para digitar, tudo isso. Então existem outras ferramentas em programas mais avançados, em compiladores mais avançados, como é o caso do NetBeans. Eu já falei aqui para vocês, CodeBlocks é interessante, MovelC é interessante, mas vai programar com uma coisa mesmo real, alguma coisa mesmo comercial, a gente usaria um outro programa para fazer até esse tipo de teste de uso de processamento, teste de uso de memória. O NetBeans, o Eclipse, são ferramentas que têm esse tipo de diagnóstico. Quando você executa ali o teu código, ele te dá diagnóstico de uso de tanto de memória, processador, ele faz comparação entre linhas de código, percebendo se ela está gastando mais ou menos, ou seja, você trabalha realmente com a otimização do seu código. Mas isso aí é lá na frente, eu só quero que vocês entendam que existe isso sim, a gente tem essa preocupação. O primeiro passo em todo e qualquer algoritmo é fazê-lo funcionar. Se você conseguiu, terminou o seu trabalho, fez ele funcionar e consegue entregar isso para o cliente, perfeito, mas o trabalho não termina ali. A gente tem as atualizações, todo e qualquer programa tem ali os seus versionamentos e as atualizações. E a atualização tem aqueles refinamentos sucessivos. Você sempre percebe o teu código e vê que pode melhorá-lo. Sempre atualizando, procurando por falhas, isso é deve ser o mais buscado, procurando possíveis falhas ali, falhas lógicas dentro do seu programa, mas se ele funciona 100%, você vai otimizá-lo, transformando ele em um programa com menos uso de memória, menor uso de processador e fazendo com que ele seja de uma forma bem mais rápido, bem mais atendido. Ok? Bora partir aqui agora para o nosso slide e ver um pouco sobre o if else. O if else, peraí, esse aqui, a gente estava nesse código aqui, a gente viu o segundo exemplo, sim, aí vimos o segundo exemplo e após o nosso segundo exemplo, aí sim, a gente tem aqui o nosso if else, pronto. If else, a cláusula opcional, o else, permite a execução de uma outra sequência de comandos, caso a condição seja falsa, se a condição for falsa. Então, nesse caso aqui, o if else ele funciona da seguinte forma. Perceba que no início eu tenho aqui aquela sequência básica do if. Ele entrava, fazia a consulta da expressão. Se caso a expressão desse um valor verdadeiro, ele entra dentro daquela sequência. Se caso ele não desse verdadeiro, desse um falso, ele sairia e iria adiante do nosso programa até encerrando o programa. Neste caso, o else ele te dá duas sequências, são duas opções. Vamos pensar em um programa simples como demonstrar se um número é par ou ímpar. Então eu estou esperando dois valores, um par ou um ímpar. Então eu posso dar duas sequências. E nessa sequência, se for par, faça tal coisa, mostre se o número é par.
Se for ímpar, seu número é ímpar. Se eu colocar simplesmente um if, só um if, sem um else, para perguntar algo como se o número é par ou ímpar, ele entrará na expressão na sequência dizendo se o número for par. E aí ele passaria direto se o número não fosse par. Mas o problema é que ele recairia sempre nessa segunda sequência do número não sendo par, se fosse qualquer número diferente de par. E aí a gente entraria naquela coisa, se eu digitar uma letra A, ele recai também na segunda sequência, ou seja, ele sai do programa e mostra que o número é ímpar. Se eu digito o número 0, o número também vai ser ímpar. Então isso aí não me atende nesse caso. Eu preciso ter essa segunda sequência, o else. Então se eu mostro a expressão der certo, eu entro na sequência 1. E se caso entrei na sequência 1, eu não entro no else, eu passo direto. Isso faz com que a segunda sequência, entrei na primeira sequência, a segunda sequência não seja lida e não seja criada um processo, uma instrução para ela. Ela funciona exatamente como está aqui nessa telinha, nesse fluxograma ao lado. Eu tenho ali a condição, a pergunta, que poderia ser A maior do que B, ou qualquer uma condição ali. Se for verdadeiro, ele segue para a sequência 1. Se for falso, ele segue para a sequência 2. No caso ali, a sequência 1 de comando só será executada se a expressão for verdadeira. Já se a expressão for falsa, a sequência de comandos relacionados à cláusula else, a sequência 2, será executada. Jamais ambas ou nenhuma das sequências de comandos serão executadas. Olha aqui, vou voltar aqui a tela. Então não tem outro caminho. Ou passa pelo 1, sequência 1, ou sequência 2. Então ele sempre acaba recaindo em uma das duas. É obrigatório seguir para uma das duas. Um if-else, diz aí, Hildo, num momento, você falou que o if é perfeito para uma tela de login, aquela condição da login. Mas um if-else, ele usaria onde mesmo? Onde nós usaríamos um if-else? Pensa o seguinte, eu entro em uma tela, e essa tela, se ali a tela deu tudo certinho, deu correto, eu vou para a sequência 1. Isso pensando num site. Eu vou para a sequência 1. Se caso acontecer alguma falha, conexão com o banco deu errado, alguma coisa deu errado, aí eu parto para a sequência 2. O que teríamos nessa sequência 2? Teremos algo como aquela página de falha, número 404, o nosso servidor está fora do ar, retorne para a página inicial. Teria algo como isso na sequência 2. Então o if-else é perfeito para tratamento de possíveis falhas. Também é muito utilizado. Vocês vão perceber que durante a escrita de programas maiores, como sistema, a gente sempre tem que ter aquele cuidado de, e se por acaso houver uma falha na leitura do banco de dados? E se por acaso aquela minha API que está alimentando o meu sistema, ela deu erro? Lembra daquele nosso exemplo do salário que era alimentado por uma API? O valor do salário sempre era alimentado por uma API. Lembra desse mesmo exemplo que eu falei na questão de um conversor de moeda? O dólar atual é lido por essa API. E o que acontece se por acaso a internet cair? O que acontece se essa API ficar fora do ar? O que vai acontecer com o meu programa? Ele vai ficar confuso com isso. E eu preciso fazer um tratamento desses dados. Aí seria justamente a minha sequência 2, mostrando como o servidor para o momento está indisponível, queira retornar em outra hora, outro momento. Eu poderia dizer isso. Ou eu deixar sem essa sequência aí, essa sequência 2, o nosso site simplesmente mostraria uma página toda cheia de erro e sairia fora do ar. Isso não é interessante. Isso parece algo assim, feito de qualquer forma, feito errada. Vamos para um exemplo de um if-else. O programa lê dois números e mostra qual deles é o maior. Dá para ser feito só com um if? Dá, mas como eu falei, o if-else ele faz um tratamento maior ali. Ele obriga que você passe por essa sequência, a sequência 1 ou a sequência 2. E aí eu tenho aqui as duas telas, como prometida, o móvel C e o Code Blocks. Dentro do Code Blocks, seguindo aqui o Code Blocks, ele tem ali no início a criação das bibliotecas. Eu tenho ali na linha 5 o nosso início do nosso programa. Linha 7, nos dois programas segue as mesmas linhas.
Linha 7, eu tenho ali a criação das minhas duas variáveis do tipo inteiro, A e B. E ali na linha 8, eu começo pedindo para digitar esses números. Cada número digitado vai recair dentro da variável A, e o segundo número digitado vai cair na variável B. E aí é feita aquela comparação. O A é maior do que B. Se o A for maior do que B, ele vai entrar dentro dessa sequência 1, mostrando que o número ou seja, o número da letrinha A será tal e ele é o maior. O número maior é este. Se caso o A ali, essa condição não for essa, ele vai entrar para a sequência 2, é o else, o segundo caso, a segunda sequência. E aí ele vai mostrar que o número maior e vai mostrar o valor de B. Então ele fica ali aos dois caminhos, segue para os dois caminhos ali. É obrigatório sempre passar um dos dois caminhos. Estrutura de decisão aninhadas. Eu posso fazer uma estrutura de decisão, colocar um if, um else e colocar mais um if ali na segunda sequência, ao invés de ter somente duas decisões, eu posso ter 3, 4, posso ter várias decisões, tipo aquele caso que eu falei agora há pouco, utilizando o switch. Se pergunta se é o primeiro caso, pergunta se é o segundo, eu posso utilizar, ao invés de utilizar o switch, que aí nesse caso aqui a gente ainda não viu, posso utilizar o nosso if else aninhado? Sim. É importante perceber que dentro de uma sequência é possível ter outros comandos de decisão aninhados. Então, se eu faço aqui na primeira sequência o meu if e pergunto a expressão 1 e essa expressão for verdadeira, eu entro na sequência 1 e aí depois de encerrada ela, eu saio de toda essa minha condição aí, essa minha estrutura de decisão e parto para o final do programa, mostrando já a sequência 1. Caso não seja verdadeira a expressão 1, eu vou para o meu else. Só que o meu else, onde estaria ali simplesmente a segunda expressão, eu coloco agora um if também, uma outra condicional ali. E aí eu entro para a expressão 2. E aí, se a expressão 2 ela for atendida, ele vai entrar dentro da sequência 2. E caso também não seja atendida, aí ele partirá para a finalização desse else. Ó, o if com esse else, o if com esse else. Cada if poderá ter um else. E aí ele entra na última sequência, que eu poderia chamar ela até de sequência 3. Vamos ver um exemplo com isso? O programa lê um número inteiro e mostra se ele é positivo, negativo ou nulo. Percebam que agora eu não quero somente par, ímpar, eu não quero só dois casos, eu não quero só duas condições, eu querendo 3, positivo, negativo ou nulo. E lá vem na linha 4 as minhas bibliotecas, a stdio e a stdlib para os nossos comandos básicos. Linha 8 inicia uma variável do tipo inteiro, chamei ela de n. Linha 9 eu peço para a pessoa digitar o número e esse número recai na linha 10 através do scanf dentro do n. E aí vem o que queremos agora. A partir da linha 11 vem um if pedindo o n é menor do que 0. Se o n for menor do que 0, é a primeira expressão. N é menor do que 0. Se ele for menor do que 0, eu entro dentro da minha sequência, esse meu print. O número digitado é negativo. Se o número que foi digitado, vamos seguir o que ele digitou lá embaixo. Digitou o número 4. Então 4 é menor do que 0? Não é menor. Ele não vai entrar nessa sequência. Ele vai para o else. Só que quando ele chega no else, ele encontra um else if. E aí vem uma segunda condição ali. Uma segunda expressão. Nessa segunda expressão, eu pergunto se o n é maior do que 0. Ou seja, 4 é maior do que 0? Aí sim, o 4 é maior do que 0. E aí ele vai entrar dentro da expressão aí nessa sequência. Printf, o número digitado é positivo. Porque eu digitei o 4 aí, sendo positivo. Mas se caso eu não tivesse digitado ali o 4, eu tivesse digitado o número 0. No primeiro if, eu ia perguntar 0 é menor do que 0? Não é, então ele não entraria nesse. Aí ia para a linha 13, else if. 0 é maior do que 0?
também não é. Ele não entraria nessa sequência bem aí. E aí ele iria para a linha 15 nesse último else, entrando na última sequência aí, dizendo que o número digitado é nulo, ou no caso aí foi o zero, zerou. Um outro exemplo, o programa lê 3 números inteiros e mostra qual deles é o maior. 3 números inteiros e mostra qual dele é o maior. Ou seja, 3 condições de novo. Eu tenho 3 resultados, gente. Então lembra o seguinte, tenho somente um resultado e uma saída. Encerrou o programa. É só um if. Eu tenho 2 resultados, 2 possíveis resultados, if e else. Eu tenho 3 ou mais resultados. Aí eu devo aninhar através de vários if else. Vamos ver o que acontece aqui. Linha 2 eu tenho as minhas bibliotecas, 2 e 3, 2 bibliotecas. Na linha 6 eu crio os 3 espaços, as minhas 3 variáveis para receber os 3 números. Eu crio a int A, a int B e a C, onde que a partir da linha 7 eu começo a pedir através dos comandos print o nosso digite o número. Digite o número, esse primeiro número cai em A. Na linha 9, digite o segundo número, cai em B. Na linha 11, eu peço a digitação do terceiro número, que vai cair dentro de C. E aí é o momento que nos interessa agora, que é a partir da linha 13. Isso podendo ser acompanhado tanto pelo móvel C, como aqui pelo code block. Na linha 13, a partir da linha 13 ou linha 14, né, nós temos ali um if, e aí eu faço a seguinte pergunta. O A, na primeira condição, o A, ele é maior do que B, e olha ali os 2 ezinhos comerciais, e A é maior do que C. Se o A é maior do que B e C, então ele vai ser o maior de todos. Ele vai ser o maior deles. Então eu devo entrar nessa sequência e mostrar ali, print e mostrar o que está dentro de A. Se caso esse A, em algum momento, porque eu preciso dos dois, eu preciso que o A seja maior do que B e que ele seja maior do que C. Como ele aconteceu dele não ser maior de um dos dois, ele vai partir para o próximo. Vamos ver aqui, ó. Vamos seguir a sequência aqui. Eu vou colocar aqui cada um deles, o A, o B, o C. Onde foi digitado? Digitou 2, digitou 8 e digitou 4. Então na primeira sequência ele pergunta, esse A aí, ele é maior do que B? Aí já morre, porque o 2 não é maior do que 8. Então bem aí ele já perde essa sequência. Ele já sai disso e vai para o else if, na linha 16. E aí pergunta agora, o B é maior do que A? Sim, 8 é maior do que 2. E o B é maior do que C? Ou seja, o 8 é maior do que 4? Sim. Então ele vai mostrar isso aí, vai mostrar o valor de B em tela. Já mostra o valor de B em tela. E aí entra no else if e pergunta, o C 4 é maior do que o 2, o A? Sim, ele é maior. E aí vem a última pergunta, o C, o 4, é maior do que o B, maior do que o 8? Não é, então ele não vai mostrar esse valor aí do último aí. E assim ele consegue montar o maior dos 3 números, ou seja, o maior lá no finalzinho, o maior dos 3 números será o número 8 aí. Será o número 8. Na linha 13, ele já está dizendo ali, o maior dos 3 números será, e aí completa com qual dos 3 números aí que for o maior, que foi justamente o que está dentro da letrinha B, dentro da variável B, o número 8. Vamos ver também que tem a questão, além de poder criar os tais if, else e o if e else alinhados, eu posso também utilizar o operador condicional ternário, a nossa interrogação, o nosso ternário. O operador condicional fornece uma maneira compacta de expressar uma simples instrução if-else. Este operador consiste em 2 operadores separando a expressão toda em 3 diferentes expressões. E é o único operador ternário em C. Ele é o único operador ternário utilizado aqui. Em outras linguagens, a gente encontra outros operadores ternários.
Mas vamos deixar esse assunto aí quando a gente chegar a enfrentar essas outras linguagens. Vamos ficar só com o que temos aqui dentro da linguagem C. Na linguagem C, esse operador ternário, ele é justamente a questão de uma alternativa. Se você estiver a utilizar o if e o else, eu não quero utilizar o if e else, eu quero diminuir o meu código, transformar meu código em mais conciso. Eu posso utilizar o ternário? Pode utilizar. Então é uma estratégia para otimizar seu código. Como é que funciona ele? Ele funciona da seguinte forma. Ele vem com uma condição, ele te dá a condição. Essa condição consiste em uma expressão lógica avaliada como verdadeira e falsa. A condição é avaliada e, se for verdadeira diferente de zero, a expressão condicional toda assume o valor da expressão 1. Ou seja, se aqui ela deu verdadeira, ela recai na primeira expressão. Se ela der falso, aí ela parte para a segunda expressão. Então é sempre assim. Você coloca a condição e coloca as duas expressões. É igual o if else. Ele não é para substituir o if else, ele serve como uma substituição do if else. É justamente isso. Então eu faço a condição, se a condição for verdadeira, ele cai na primeira expressão, igual o if. Se a expressão for falsa, ele vai recair sobre a segunda expressão, depois do else. Então é uma substituição. Vamos ver nesse código aqui para a gente entender um pouco melhor, nesse exemplo. Nessa expressão aqui, eu tenho que uma variável chamada max, ela vai receber o valor dessa expressão que está logo à frente aí. Que vem aqui desde o num1 maior do que num2. E aí o nosso operador ali, o operador ternário, a interrogação, e aí parte para num1 e o num2. Ou seja, a nossa condição está aqui, ó. Condição está aqui. Se ela for verdadeira, é verdadeira, tá lá, verdadeira. Então ela vai partir para num1. Num1 que vai ser a coisa válida. Se ela for falsa, ela vai partir para num2. Então a pergunta é, vamos pensar aqui o seguinte. Vou colocar valores. É bom a gente entender isso com valores. Num1 e num2. Eu vou colocar aqui num1 tem o valor 4 e num2 tem o valor 2. Pronto, esses são os valores que tem dentro dessas nossas variáveis. E aí lá na nossa condição eu vou e pergunto, num1 é maior do que num2? Num1 é 4 e num2 é 2. Então 4 é maior do que 2? Sim, é verdade. Se ela é verdadeira, então é a num1 que vai estar apontada, gente. Num1 aí que formou. O que max vai receber? O que a nossa variável max recebe no final? Ela recebe o valor de num1. Então max vai receber 4. Vocês estão percebendo isso? Hildo, muda os valores aí para me entender. Refaça isso aí, muda esses valores. Tá, então eu vou mudar os valores aqui, colocando agora que o num1 tem 3 e o num2 tem 6. A pergunta lá é, num1 é maior do que num2? Ou seja, 3 é maior do que 6? Não é. Ele está mentindo aí, é falso. Então eu sigo pelo F, pelo falso. E o falso recai na segunda, não é isso? Então é o num2. Max vai receber quanto? Vai receber o valor que está em num2. Quanto tem em num2? 6. Então Max recebe 6. Vocês estão vendo aí como é que funciona a estrutura? É desse modo aí. Em outras linguagens, a gente utiliza muito mais a condição. A gente pode aumentar essa sequência aí. Mas vamos ficar só o que a gente tem aqui dentro da nossa linguagem C. Qual é o equivalente com o if e else dessa expressão aí? Eu tenho aqui se, nosso if, num1 maior do que num2. O num1 é maior do que num2, vamos utilizar aqueles valores que já temos ali, o 3 e o 6. O num1 está com 3 e o num2 com 6. 3 é maior do que 2? Não é maior do que 2. Então ele vai direto para o nosso else. E aí o max recebe 2. Tá, mas e se fosse o contrário? Se num1 tivesse 6
e no NaN 2 tivesse 3. Então, nesse caso, 6 é maior do que 3? Sim. Então, o Max vai receber quem está dentro de NaN 1, que nesse caso era o número 6. Certo? Então, é a substituição. Você decide se quer colocar esse código lá do topo, tá? Você quer colocar esse código lá do topo, esse código aqui, ou você quer colocar esse if else que tem lá embaixo. Decisão sua. E qual dos dois é melhor? Para de pensar qual dos dois seria o melhor. Os dois funcionam. Depende de você. Qual dos dois para você está mais fácil de visualizar? Qual dos dois para você que você usaria? Aquele que está em uma só linha daquele modo ali, ou da primeira ali no topo, ou o if else seria melhor para você? Qual seria o melhor? Sabendo que mesmo nesse caso aqui, nesse modo que está sendo mostrado aqui, a compilação, a instrução seria da mesma forma utilizada no compilador. O mesmo espaço de memória, o mesmo tempo de processador vai ser utilizado de forma igual. Tá? Então não vai ter uma otimização na questão de uso de memória e de processamento. Vai ser igual. Isso aqui é para vocês, para você decidir. Eu quero que vocês entendam o seguinte. No mundo da programação, a gente aprende várias ferramentas para poder utilizar diante do momento que a gente quer. Aqui vocês aprenderam o ternário, uma outra ferramenta que você pode utilizar. Olha, nesse caso aqui, a gente fazendo através utilizando o mesmo exemplo, recebendo os dois números e utilizando aqui o if else. Posso substituir tudo isso diretamente dentro do nosso operador ternário? Posso. Ó. No primeiro caso aqui, utilizando if e else. No segundo caso aqui, utilizando o nosso operador ternário ali na linha 15. Tá ali as execuções e eles funcionais. Estão ali funcionando. Tá? Não tem essa questão aí de tempo, essa questão de uso de memória, nada disso. É só uma questão de uso quanto a vocês. Perceba que o tamanho até dos programas, ele ficaria bem menor se eu utilizasse o ternário. Vocês percebem ali que da linha 11 à linha 14, eu foi comentar aquele espaço que estava ali no primeiro algoritmo. Então ele ficaria menor, mais conciso, mas não necessariamente ele seria mais rápido, mais leve. Nesse caso aqui não. Nesse caso é simplesmente o uso quanto à estratégia que o desenvolvedor decidiu. Um outro exemplo aqui, eu tenho as nossas bibliotecas ali no início, tenho na linha 5 a criação de uma variável x, linha 6 pedindo para digitar um número, esse número é digitado, cai dentro de x, e aí vem a partir da linha 8, x, porcentagem 2, assim, se tem resto aí, para a gente descobrir se ele é par ou ímpar. E aí, se caso ele não tiver resto, ele entra nessa sequência bem aí, se o resto dele for 0, ou seja, não tem nada, ele é par, e se caso tem algum resto nessa divisão, ele vai ser ímpar. Eu utilizei aqui, a partir da linha 12, desbloqueei aí o nosso comentário e coloquei aí o operador ternário, ou seja, utilizando a mesma questão aí, ó, dos dois modos, deixei a parte utilizando o ternário e a parte utilizando o if else. Qual dos dois é melhor? Qual dos dois é melhor depende de você, mas eu quero que vejam aqui embaixo, ó, no modo como é apresentado para o usuário. Vocês estão percebendo que a mesma tela, mesma diferença? Ah, você só copiou a mesma tela. Não é, ó. Eu deixei até o tempo de execução aqui, ó, mudar, para vocês perceberem que não é a mesma tela, não é. É o programa sendo usado, o operador ternário, e um programa com o if else. Então não tem essa questão de, para o usuário, ele não viu diferença alguma. Agora, para nós, é a decisão de vocês. Qual dos dois seria melhor no seu uso? Qual dos dois você usaria durante a sua sequência? É uma decisão sua, decisão do desenvolvedor. Estrutura switch case. Chegou o momento da gente ver a questão. Se eu tenho mais de 2 sequências, 3, 4, 5, eu tenho várias sequências, como a criação de um menu,
Por que eu vou fazer um monte de if, else aninhado? Isso aí vai ficar até complicado de eu entender. É melhor eu perguntar para o meu cliente qual é a opção que ele quer. E com isso, eu não obrigar o nosso processador, o nosso computador, a fazer uma leitura total do nosso código. E isso vai reduzir, otimizar realmente um código. Gente, vai utilizar muitas condições, vai utilizar uma leitura bem grande, vários if e else aninhado. Pense bem antes de utilizar esses if e else aninhado. O modo correto de utilizar isso é através do switch case. O comando if else permite que seja selecionada uma de duas sequências de ações de acordo com o valor de uma condição. Já o comando switch case é uma generalização deste comando. O comando permite que seja executada uma de várias ações dependendo do valor de uma expressão seletora. Então olha só, agora no caso, além de eu ter a questão de poder decidir, mas eu tenho uma expressão seletora, ou seja, é um menu, é o início do menu, é criação de menu aqui. Vamos ver na prática aqui como funcionaria e como isso pode ser visto dentro do fluxograma. No fluxograma, vamos começar olhando aqui o fluxograma, a nossa direita, eu tenho ali um momento de decisão, eu tenho 4 sequências que poderão ocorrer, 4 decisões ali que poderão ocorrer nesse desenho ali. Eu coloquei até um valor N, porque pode ser a quantidade que você quiser. Eu coloquei 4, porque digamos que eu vou fazer uma calculadora, os 4 operações. Tá, Rildo, mas eu não quero só as 4 operações, eu quero que tenha também mais do que isso, eu quero que vai ser uma calculadora científica. E aí, o menu, eu posso criar um menu bem maior? Pode. E se eu estiver utilizando algo como dentro de um site, um menu onde vai aparecer vários itens, vários caminhos a ser seguidos, eu posso ter mais do que 4? Quantos você quiser. O menu quem decide é você. Essa sequência lógica aí quem decide é você. Eu só digo o seguinte, é mais do que 2, é maior do que 3 esse comando seletor? Sim. Então a melhor forma de se tratar é utilizando o switch case. Eu tenho ali então 4 locais, 4 caminhos a serem percorridos dependendo da resposta que tiver ali. E a resposta a essa questão normalmente é que a pessoa escolha o caminho. Digite 1 para seguir a sequência 1, 2, sequência 2 e assim por diante. Já no caso aqui, bora dar uma olhada aqui no código, como ele funciona. Inicialmente eu chamo o comando switch, a nossa função switch, e dentro da função switch eu devo estar ali esperando o modo do seletor. O seletor normalmente será um valor de uma variável que foi pedida anteriormente. Digite 1 para seguir o caminho 1, digite 2, caminho 2, ou se no caso na calculadora, digite o mais, a cruz, para ser a soma, digite o tracinho para ser a subtração e assim por diante. Quando isso é digitado dentro e esse seletor aceita isso, o switch ele passa para aquele caso onde o valor que estiver ali seja igual ao do seletor. Digamos que no seletor eu tenha digitado algo como o valor 1, a variável que está dentro do seletor tenha o valor 1. E dentro de cada um dos casos, o case valor 1, esse valor 1 seja justamente o valor que tem lá dentro daquele seletor. Se for o mais, digamos, eu digitei aqui mais, esse valor aí caiu dentro da minha variável, ele vai comparar esse valor com o valor que estiver dentro de cada um dos casos. Ele começa no primeiro caso, compara com esse valor, se o valor 1 for igual àquele que estiver ali, ele já vai para a sequência. Lembrando que ao final de cada um desses casos, a gente coloca sempre o comando break, que é para encerrar ali e eu partir lá para o final. Eu saio de dentro da sequência do switch. Se eu não tiver o break, ele continua lendo toda a sequência dentro do switch. Então ele faz a leitura daquela sequência e o comando que estiver ali, o que tiver para aparecer, seja um print, seja o que for, ele vai partir ali. Aí, se por acaso o valor que tiver ali não for o que tiver no seletor, ele sai fazendo a pesquisa. Está no valor 2? Não está. Está no valor 3? Não está. Até achar aquele valor.
Se ele foi em toda a sequência de todos os casos e não achou nenhum valor idêntico, é por esse motivo que a gente tem o recurso do default. O default é, eu não achei nenhuma delas, e agora o que eu faço? Você vai mostrar a sequência de default, a sequência última ali. Então, esse item aqui, me dizem onde isso é utilizado. Você já está falando que é um menu, né, Rio? Mas onde isso aqui é muito utilizado? É em menus, em formulários, dentro de sites, quando você acessa uma aplicação, um dispositivo móvel, um aplicativo, e aí tem aquele menu inicial, você ir em cada página, como, por exemplo, quando você entra num jogo, vamos lá, um jogo de luta, Street Fighter, você está lá dentro de Street Fighter e vai escolher o personagem. Você acha qual é a sequência, o back-end que faz você selecionar o personagem ali dentro daquele joguinho, o lutador naquele joguinho? É um switch, gente. Lá vai ter um switch, onde cada um desses casos aqui, eu tô com a setinha apontando em cima daquele personagem, na fotinha do personagem. Aí eu escolho, nesse joguinho aí, eu escolho o tal do Ryu. Pronto, o seletor tá lá, ó. Qual é o seletor? Ryu. Aí ele sai procurando nos casos aqui para escolher o seu personagem para você começar a sequência. Tá lá dentro de cada caso. Se o case de valor 1 é igual a Ryu, então o seu personagem escolhido foi o Ryu. Então é desse jeito que funciona até mesmo dentro de jogos, dentro de aplicações, passando caso a caso como esse. Hildo, eu posso criar um switch onde dentro desse switch o valor 1 ali foi escolhido, aí aquela sequência 1 pode ter um novo switch, ou seja, um switch dentro de um switch. Meu amigo, isso é o que é mais utilizado. Quando você entra em um site, quando você entra numa aplicação, vamos pensar no caso do Word. Tu entrou no Word, pronto, entrei no Word. Aí você está escolhendo ali na barra de ferramentas o que vai ser mostrado em tela, o que vai ser feito. Você está dentro de um switch, gente. Você está escolhendo através de um switch. E depois de ter escolhido aquela barra de ferramenta, um daqueles itens dentro da barra de ferramenta, não tem outros menus internos dentro dessa barra? Tem, uma outra sequência. É um switch dentro de um switch. Então tudo depende da tua imaginação, gente. Tudo depende da imaginação do desenvolvedor. Eu quero que vocês percebam o seguinte na vida de um desenvolvedor. Não é necessariamente porque você se transformou em um grande desenvolvedor, você aprendeu aquela linguagem, sei fazer tudo naquela linguagem. Show de bola, você sabe tudo, maravilha. E é a partir daí que você vai ficar tão rico quanto o Bill Gates ou o Zuckerberg. Não quer dizer isso, porque depende de você ter a grande ideia. Não adianta você criar site, se o site que você faz é sempre do mesmo jeito, tal, você não teve a grande ideia. Então depende muito das suas estratégias e a grande ideia para você fazer a sua aplicação. Eu estou aprendendo isso aí e vou criar aplicativos para dispositivos móveis. Perfeito, pode fazer. E qual é o aplicativo? Não sei, eu sei fazer um aplicativo, mas eu não tive a grande ideia. Então é essa junção de você ter a grande ideia para criar aquilo e o modo de fazê-lo, mas você saber fazer aquilo, você mexer com a programação, não é necessariamente dizer que você vai se transformar num grande sucesso. Isso não quer dizer isso. Retornando aqui. Então o switch case, o valor da expressão seletora é comparado com cada elemento da lista de valores. Ele sai comparando cada elemento até achar aquele caso que corresponde ao seletor. Quando ele achar isso, aí ele sai de dentro do switch. Ele não vê os outros. Então se eu tiver 20 casos ali nesse meu menu, selecionei o primeiro, ele não olha os outros. Vamos voltar para o exemplo que eu estava falando do joguinho. Selecionei o jogador 1, selecionei o tal do Ryu, selecionei ele, vou lutar com ele. Você acha que aquele código ele deve sair olhando cada um dos personagens para saber se ele mudou? Não, ele só vai, quando ele achar o nome Ryu, é o caso Ryu, pronto, ficou nesse. Ele não continua comparando, ele sai olhando todo o resto. E é a mesma coisa aqui, gente. Ele só sai olhando caso 1, caso 2, chegou no caso que encontrou, pronto, está no caso 2. Para que eu vou ler o caso 3 e 5? Não preciso. Já salta logo dali e vai para o final. E aí parte para iniciar o que está ali naquela sequência dentro do caso. Se existir um valor igual, será executada a sequência relacionada ao valor.
Caso contrário, se eu não achar nenhum dos valores que foram ali colocados, nenhuma sequência será executada ou a sequência relacionada à cláusula default. A cláusula default, ela normalmente em menus, ela é uma cláusula de falha, a cláusula de erro. Imagine só o seguinte: digite os números de 1 a 10 para a sequência que eu quero ali, 1 a 10, pronto. Eu digito 1, aí eu entro dentro do menu a parte 1, 2, parte 2 e assim por diante. O menu está me pedindo, o programa está me pedindo isso. Aí eu, muito inteligente que sou, ao invés de digitar de 1 a 10, eu digito o número A. Número A, Rildo? Isso aí é uma letrinha, cara. Você errou. Errou. E aí ele sai olhando caso a caso, procurando onde está o número A. Que não é um número, gente. Ele procura no caso 1, não acha. 2, 3, tá, não vai achar. Se ele não achou, ele entra na cláusula default. E a cláusula default, nela, eu posso ter escrito ali como a página de falha, dizendo: você não digitou o número correto, favor digitar de novo. Então é uma de falha. E se eu não colocar uma default? Eu digito o número A e ele sai do programa e não apresenta nada em tela. E a pessoa fica confusa. Ele já está confuso porque pediu um número e ele digitou a letra A. Ele já está confuso. Vai ficar mais confuso ainda. Então isso é a cláusula default, ela é justamente a cláusula de falha, a cláusula de tratamento. Pode ser atribuído mais de um valor para a seleção de uma sequência. Então eu posso colocar vários casos, quantos eu quiser nessa sequência aqui. O comando switch avalia a expressão entre os parênteses após a palavra switch e o compara seu valor com os rótulos dos casos. Então, o que tiver dentro da expressão do switch, ele vai comparar com cada caso. A expressão entre parênteses deve ser um valor inteiro ou caractere. Cada caso deve ser rotulado por uma constante do tipo inteiro ou caractere, ou por uma expressão constante. Pode haver uma ou mais instruções seguindo o case. Estas instruções não devem estar entre chaves. O corpo de um switch deve estar envolto por chaves. Se um caso for igual ao valor da expressão, a execução começa nele. Então, se eu entrei no switch, achei um caso que é igual, ele vai listar aquela sequência, vai entrar naquela sequência e o comando vai ser feito ali. Se nenhum caso for satisfeito e existir um caso default, porque não é obrigatório ter o default, ele entrará no default ali, a execução começará nele. Senão, o programa processará as instruções seguintes ao bloco switch, ou seja, ele passa direto. Default é opcional, mas é uma boa prática fazê-lo, gente. É tratamento do seu programa. O comando break causa uma saída imediata do switch. Então, por isso que após cada caso, a boa prática é você colocar o break. Se você não colocar um break no final de cada caso, o que acontece? Ele entra naquele caso, faz aquela sequência, não tem um break para ele sair, ele vai para o caso 2. Aí ele vai entrando nos outros casos. Então isso não é interessante. O que nós queremos é justamente que essas instruções não vá para o processador, instruções inúteis. Eu não quero isso no meu processador. E é por esse motivo que a gente sempre coloca o break ao final de cada caso. Se não existir um comando break, seguindo as instruções de um caso, o programa segue executando todas as instruções dos casos abaixo. Cuidado com isso, além de dar um super erro, porque todas as instruções vão aparecer em tela, mesmo que o caso aquele outro caso não seja justamente o escolhido no seletor, mas ele vai executar todos os casos. Isso não é interessante. Imagina só a falha muito louca aí, no caso, vamos voltar para o exemplo do joguinho. Eu selecionei um personagem e aí o editor, o nosso desenvolvedor, não colocou o break em cada caso. Eu selecionei um personagem e aí quando eu digo que selecionei um, ele vai executar todos os personagens ao mesmo tempo, como se eu tivesse selecionado todos ao mesmo tempo. Pode ter certeza que o programa ali, na mesma hora, vai reiniciar. Não vai conseguir executar todos os personagens ao mesmo tempo. Bora ver um exemplo com isso? Ler um número de 1 a 5 e imprimir o seu valor por extenso. Então eu quero que a pessoa digite um número de 1 até 5
e o número de 1 até 5 vai ser mostrado por extenso a escrita dele em tela. Fiz aqui tanto pelo case como o code break, como o nosso móvel C. Seguindo aqui pelo o nosso code, tá aqui o nosso, na linha 3 tem a biblioteca, linha 4 começa o programa, linha 6 iniciei uma variável, chamei ela de NRO, linha 7 eu estou pedindo para digitar os números de 1 a 5, esse número digitado vai cair dentro dessa variável NRO e pronto. Olha só como isso é feito, gente. Pedir uma variável, esse número que a pessoa vai digitar vai cair dentro dessa variável. E essa variável vai ser o nosso seletor. Vejam ali que eu tenho switch e dentro do parênteses do switch, da função switch, está o quê? Está a nossa variável NRO. Então o que a pessoa digitar vai estar dentro, vai ser o seletor desse nosso switch. E aí o que estiver então dentro da variável vai ser comparado com cada caso. Vamos ali para a linha 11 no primeiro caso. Case 1. Ele vai olhar case 1. O que é esse 1 bem aí? O 1 é a comparação com o seletor. Então você coloca case e coloca aquilo que esteja dentro do seletor. Ah, Hildo, e se não fosse de 1 a 5, fossem caracteres, forem as vogais? Eu quero que seja mostrada as vogais. Então a pessoa digitaria ali a vogal e ao invés de case 1, eu colocaria case A, case E, case I, case O. Então eu colocaria ali para haver essa comparação com a minha variável com aquela vogal. Lembrando que no caso de caracteres, vocês vão enfrentar um probleminha extra. Por quê? Quando eu digito o número de 1 a 5, pronto, caiu dentro do inteiro e a comparação é imediata. Quando eu digito um caractere, como a vogal, eu pedi para vocês a vogal, as vogais, para comparar as vogais e mostrar ela escrita. O problema é que existe a vogal A maiúsculo e a vogal A minúsculo. Então tem que ter esse tratamento em cima disso também. Então é um tratamento a mais dentro desse case bem aí. Case A maiúsculo, case A minúsculo. Eu aumentaria minhas alternativas. Então aumentaria o meu código. Então cuidado com isso quando vocês forem tratar essa seletora, ela sendo caractere ao invés de inteiro. Ela dá um trabalhinho a mais, precisa de um tratamento adicional. Eu tenho ali então na linha 11, case 1, perguntando se a pessoa digitou o número 1, ele vai printar, vai mostrar em tela o número 1 ali escrito por extenso e tem o break no final. Gente, olhem só o que está acontecendo aí. Eu coloquei tudo na mesma linha, mas eu quero que vocês olhem isso, ó. Fiquem de olho. Eu tenho ali case 1, 2 pontos, ou seja, é a comparação do case, qual é o seletor, esse umzinho aí rosa, esse umzinho rosa aí é o seletor, 2 pontos é o que vai acontecer se por acaso entrou ali. E aí vem o comando da nossa sequência, que no caso foi o printf. Poderia ser outra coisa, poderia ser um if, um else, poderia ser outra sequência? Poderia. Mas no caso aí foi o printf. Após o printf tem um ponto e vírgula antes do break, gente. Porque isso aí são comandos diferentes. O break é o encerramento, é um comando diferente. O printf, a função printf, é um comando. Então vocês têm que tomar cuidado com isso, hein? Muito cuidado. E aí vem o break final, ali depois do case 1, e a pessoa pularia lá para o final do programa. Se caso a pessoa não digitar o número 1, 2, 3, 4 e 5, eu digitei a letra A. Totalmente errado, né? Não é um número. Ou eu digitasse o número 6. Também está errado. Só pediu de 1 a 5. Só tem os casos 1 a 5. Ele entraria no default, mostrando número inválido. E aí encerra o programa. Bora para um exemplo. Ler um número de 1 a 5 e imprimir o valor por extenso usando if e else. Ah, peraí, você já fez pelo switch. Vamos ver se em if e else dá para fazer. Só para a gente comparar com aquele caso, se fica mais complicado. Maior até que ele cresceu um pouquinho esse programa. Mas o problema é que ele ficou com esse monte de if e else aninhado. Percebam que ele começa do mesmo jeito,
pedindo um número de 1 a 5 ali na linha 6, ele recebe esse número, vai dentro da variável NRO, e ali na linha 8, onde no outro programa a gente colocou o switch, aqui a gente está colocando os ifs e elses aninhados. O primeiro if ele diz NRO é igual a 1, se for ele vai imprimir 1. Aí se não, else if, vem para o NR comparando ali com 2. Se for ele entra em 2, ou seja, ele sai passando de 1 a 1 aí. O que acontece, gente? O que acontece se por acaso aí for o último número a ser digitado, for o número 5? Ele vai caminhar por todo esse percurso, lendo item a item dentro desse percurso. Então, se a gente for olhar utilizando o if e else, ao invés do switch, ele gastaria um pouquinho a mais de processamento para fazer isso. Ele gastaria um pouco mais do seu processador, lendo cada um desses. Diferente lá do caso, que ele saltaria para o caso adiante. Então, a gente gasta um pouquinho mais de processamento aqui. Mas o que eu vejo de malefício aqui, eu acho ele um pouco mais complicado, mais desorganizado, esse monte de if e else desse modo. Se a gente pensar em um menu muito maior do que esse daí, um menu com 20 opções, como é o seletor de jogos, de personagens de luta, então ele seria um if e else muito maior, muito mais desorganizado. Mas isso é uma decisão de vocês. Está errado? Não, errado utilizando if e else não está. Mas ele ficaria mais bonito, tá? Mais bonito utilizando o nosso seletor, o nosso switch. Mais um exemplo, ler o número de um mês do ano e informar quantos dias tem um mês. Eita, olha só, então eu coloco o número do mês, tipo mês 8, mês 7, e ele vai ter que me dizer quantos dias tem esse mês, se ele tem 30, 31 dias. Vamos dar uma olhada utilizando o nosso switch. E aqui que está o interessante, olha só, gente. Olha só a estratégia aqui utilizada para resolver essa questão. Eu tenho ali, linha 4, eu criei a variável mês. Linha 5, eu peço para a pessoa digitar o número correspondente ao mês. Na linha 6, ele recebe esse valor para dentro de mês. E aí na linha 7, ele tem o nosso seletor, nosso switch, com a variável mês. Ele vai comparar o que foi digitado ali na variável mês. O que acontece quando ele entra dentro dos casos? Ele vai comparar um a um. E a estratégia dele aqui foi que existem mais de um mês que tem 31 dias. Quais são os meses que tem 31? Ah, eu sei que é o mês 1, mês de janeiro, mês 3, mês 5, mês 7, mês 8, mês 10 e mês 12. Eu sei que são esses meses aí que tem 31. Então o que eu fiz? Eu coloquei cada um desses casos e o print interno dentro deles, a sequência que tem, nos iniciais está em branco. E eles não têm, esse que é o pulo do gato, ele não tem o break. Então se eu colocar mês 1, ele vai entrar aí na linha 8, case 1. Tá certo, é essa daí, esse daí tem 31. Qual é a sequência? Não tem sequência. Tem break? Não tem. E aí o que acontece? Ele sai executando os outros casos à frente. Ele executa o caso 3, não tem nada, 5, nada, 7, nada, 8, também nada, 10, nada. Aí ele chega no 12. Quando ele entrar no 12, aí ele vai imprimir 31 dias. É o 12, tá? Mas ele leu todos. E aí tem um break. Aí com esse break aí que ele sai. Vocês estão vendo aí? Eu não preciso sair digitando um a um. Esse tem 31, esse tem 31. Eu poderia fazer isso? Poderia. Mas nesse caso aqui a estratégia ele deixou em branco. Qual das duas é melhor? Depende de vocês. Aqui foi uma estratégia que eu encontrei, fazer desse modo. Ah não, Rido, eu prefiro colocar o printf em cada um deles, porque desse jeito que você está fazendo, ele vai ficar saltando de caso a caso. Apesar de esse caso aí não ter nada dentro, mas ele vai procurar de caso a caso. Diferente se eu colocar 31, ele vai entrar naquele caso, tipo no primeiro ali, caso 1, tivesse um break, ele só entrava no caso 1, ele não entrava nos outros. Então se a gente for pensar no nível maior no uso de processamento, esse daqui, apesar de ser danadinho essa ideia bem aí, mas ele gastou um pinguinho de processamento a mais. Então seria interessante a gente utilizar do outro modo também. Mas é uma estratégia que cada um de vocês deve pensar sempre que vocês estiverem desenvolvendo. Esse daí é o toque especial de cada um de vocês como desenvolvedores.
A condição de comando if else permite o uso de operadores lógicos relacionais, enquanto o switch não permite. Se dentro de um programa há diferentes sequências a executar de acordo com valores de uma certa variável, o comando switch torna-se mais apropriado que o comando if else. O comando switch somente permite a comparação de uma variável com diversos valores do mesmo tipo, enquanto o comando if else permite uma combinação indefinida de comparação de valores e variáveis do mesmo tipo em uma condição. Valores do tipo real não são permitidos no comando switch. Olha aí, gente. É sempre o inteiro e no máximo caracteres, devendo-se optar nesse caso, se for um tipo real, para o nosso if else. Aí um último exemplo aqui para nós encerrarmos. Construir um programa para verificar o dia da semana a fim de exemplificar a utilização do switch case. O usuário vai digitar um número e o programa vai retornar o dia da semana equivalente ao número. É um equivalente àquele do mês, só que aqui pensando no caso do dia da semana. Se a gente for pensar aqui na nossa esquerda, utilizando o if else aninhado. Já no nosso na direita, utilizando o case, colocando cada um dos casos dentro de um dia, o dia da semana, cada um dentro do seu devido caso. O interessante aqui, você percebe que o tamanho deles aqui foi praticamente a mesma coisa, uma pequena diferença, mas a utilização, a regra de utilização aqui é você que decide se você prefere utilizar o if else ou você prefere utilizar o switch case. Isso é uma decisão de cada um de vocês, tá? Eu sempre acredito que utilizando o switch case é bem melhor para cada um de nós. Eu acho que fica uma coisa bem mais profissional. Turminha, bom demais estar aqui essa manhã com vocês, a gente apresentando sobre essas questões das condicionais, entendendo um pouco mais. E aí eu quero que vocês pratiquem mais para que a gente dê continuidade ao nosso assunto em uma próxima aula. Então ficamos aqui por aqui e a gente se vê na nossa próxima aula.